Olá, cá estamos nós de novo para mais o Time Saúde e Bem-Estar, sempre acompanhados por convidados médicos. Desta vez temos a doutora Elda Famba, ela é nutricionista e vem-nos falar sobre aleitamento materno. É um tema que não é novo, já trouxemos nas edições anteriores, mas porque há necessidade de sempre falarmos da importância do aleitamento materno, incutir nas pessoas que é necessário dar o leite ao bebê. Vamos abordar, não é assim, doutora? Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Bom, é sempre um prazer participar nos órgãos de comunicação social e usar estes órgãos como meios de difusão de mensagens sobre saúde. E para este programa temos o tema do aleitamento materno, porque vamos celebrar ao longo de todo o mês de agosto, mas com ênfase para a primeira semana de agosto, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Exato. Então tem que consciencializar as mães, sobretudo, né, mas as famílias moçambicanas. Então, se calhar, doutora, começamos por perguntar como é de praxe o que é o aleitamento materno e qual é a importância deste ato da mãe para o bebê. Para o bebê. Talvez antes de mais dizer aquilo que são as taxas de aleitamento materno agora, né? No estudo feito em 2011, no Inquérito Demográfico de Saúde, apenas 43% das crianças é que eram amamentadas exclusivamente. E esta taxa ainda é muito baixa, considerando que o leite materno está com a mãe, né? Exato. Em princípio, todas as crianças deveriam ser amamentadas exclusivamente. O estudo que foi feito em 2015, o IMACIDA, mostrou que houve alguma melhoria para 50%. Não é mal, mas é uma tendência positiva que estamos a melhorar. Dizer que o aleitamento materno é uma das estratégias de baixo custo e efetiva para a redução da desnutrição crônica. Apenas com o aleitamento materno nós conseguimos reduzir em cerca de 13% ao ano a taxa de crianças com desnutrição crônica. E sendo desnutrição crônica um problema de saúde pública no país, se todas as mães estiverem a amamentar exclusivamente, já estão a contribuir e muito para a redução das taxas de desnutrição crônica. Eu sei que muitas mães, quando dão parto, têm conselhos das avós, das mães mais velhas, que não pode só dar o leite, é preciso dar também água. Sim. É preciso dar a famosa panelinha. Enfim, a criança chega a não tomar exclusivamente leite. Sim, que isso tem efeitos negativos, não? Tem exatamente. O aleitamento materno exclusivo, como o termo diz, significa não dar mais nada à criança, senão o leite materno. Se for para fazer alguma medicação, tem que ser uma medicação que é receitada pelo médico. Os medicamentos da panelinha para tratar a doença da lua, nós podemos adiar um pouco o início deste tratamento. Pode começar depois dos 6 meses, que é quando o organismo da criança está preparado para receber outros alimentos. Nos primeiros 6 meses, nós todos sabemos que o bebê é uma coisa pequena, sensível, né? E não está preparada para receber nenhum outro alimento que seja diferente do leite materno. Doutora, se calhar podemos pedir para explicar-nos aqui o que contém o leite materno que possa substituir todos esses alimentos que estamos a dar, como a água, estes remédios e outros, até o leite artificial, que há alguns que já dão logo à criança, não é? O leite materno é um alimento completo, né? Para além de ter uma percentagem de água, cerca de 80% a 90% de água, é rico em termos de proteínas, que são os blocos, né? que constroem o organismo. Também tem aquilo que são células de defesa, que nós chamamos da primeira vacina que o bebê recebe. Nenhum outro leite vai dar esta proteção à criança. Apenas o leite materno tem esta capacidade, esta propriedade de proteger a criança contra as doenças. O leite materno também é de fácil digestão para a própria criança, né? As substâncias que estão no leite materno são apropriadas para a criança, seja uma criança prematura, seja uma criança que nasce com baixo peso. Este leite é ideal, é adequado para a criança
independentemente da fase em que ela nasce, prematura ou com baixo peso, ou que ela nasce a termo. Então, o leite materno é completo. Para além da água, das proteínas e das substâncias que são protetoras, que é a primeira vacina, também tem vitaminas e minerais na quantidade certa para o bebê nesta faixa etária. É um alimento completo, não há dúvidas quanto a isso. É um alimento completo. O bebê não precisa de mais nada, salvo se ela estiver doente, nem que vai precisar de fazer alguma medicação. E esta medicação tem que ser sempre com base na receita que o médico for a dar. Não pode ser porque a mãe acha que a criança está doente, logo vai dar a medicação. Não. Okay. Se a criança está com alguma doença, antes de dar algum medicamento, procura um aconselhamento médico, um aconselhamento a nível da unidade sanitária mais próxima, para ser melhor orientada. O leite materno com recomendações médicas? Não, só não pode dar medicação neste período dos 6 meses, sem recomendação. Não, a pergunta é mesmo ao contrário. Se a criança é detectada uma doença, o médico diz que tem que fazer medicação X. E nesse contexto, é possível que o médico faça um alargamento, a criança não só tomar o leite materno, mas tomar outros líquidos, como a água, por exemplo? Não. São poucas as exceções de crianças que não podem fazer o aleitamento materno. O leite materno é sempre compatível. Há muito poucas exceções de como a criança não possa ser amamentada exclusivamente. Então, o recomendar para fazer um tipo de alimentação diferente do aleitamento materno tem que ser é mesmo uma exceção à parte. Né? E também só o médico é que pode recomendar, porque já fizemos a análise de tudo, o bebê não pode ser alimentado exclusivamente, ou por algum motivo a mãe não produz leite. Aí sim o médico vai recomendar que ela faça um outro tipo de alimentação diferente do aleitamento materno. Quais são as desvantagens, doutora, de uma criança que não foi alimentada por o leite materno nestes 6 meses? Ou a mãe entendeu ou não produzia leite suficiente, introduziu outros alimentos antes dos 6 meses? Como eu dizia antes, o organismo desta criança não está preparado para receber outros alimentos diferentes do leite materno. A outra situação é a questão de condições de higiene, né? Para preparar a alimentação desta criança pequena, o nível de exigência em termos de higiene é maior, para evitar que esta criança fique doente por causa da má preparação dos alimentos que são fornecidos, da má conservação dos utensílios que são usados para preparar a alimentação desta criança, das condições de quem vai preparar se a mãe não está em casa. Se a mãe garante que está ali, podemos considerar que está bem, a mãe com um pouco mais de informação pode conseguir. Mas muitas vezes a mãe não está presente e não pode acompanhar como é que é preparada esta alimentação para a criança. É fácil contrair facilmente se contaminar e se infectar a criança. E em que circunstâncias é que as mulheres não podem amamentar? Não existe recomendação para a mulher não amamentar. As mulheres que contraem doenças como o HIV-Sida podem amamentar? Podem. As mulheres que são HIV positivas podem e devem amamentar. A recomendação é que elas amamentem exclusivamente até os 6 meses e continuem a amamentar até 1 ano. Assim que elas tiverem condições suficientes para garantir que vão dar uma alimentação nutritiva e adequada à criança, aí sim elas podem parar de amamentar. Doutora, nós fomos à rua, como tem sido norma aqui da casa, para perceber até que ponto as pessoas, sobretudo as mulheres, dão valor a essas informações que o Ministério da Saúde tem estado a emitir, e não só até que ponto sabem da importância do aleitamento materno. Vamos ver só mais daqui a bocado. Qual a importância do aleitamento materno? Aleitamento materno é importante para a criança poder crescer e é muito bom alimentar a criança com aleitamento materno nos primeiros dias. Isso faz bem à saúde da criança. Acho que o leite materno é muito importante, tanto para a criança, né? Porque ela depende muito do leite materno em relação ao leite artificial.
O aleitamento materno é muito importante para a criança, porque a criança cresce saudável, deixa a criança com um bom corpo, com uma boa vida. Acho isso para mim. O aleitamento materno é importante para o bom crescimento do bebê, evitar doenças. A importância do aleitamento materno é que ele ajuda no crescimento do bebê. Sim. Com quanto tempo a mamãe deve parar de amamentar o seu filho? 1 ano. E com quanto tempo deixa de amamentar? A criança deixa de amamentar com 2 anos de idade. No princípio dos meses, né? Até os 6 meses. Acho que deve dar o leite materno. Por mim, se fosse por mim, deixaria por 1 ano e meio, porque ajudaria muito no crescimento da criança. É isso. Na minha opinião, deve ser 2 anos. Quando o bebê tiver 2 anos, sim. São respostas satisfatórias, pelo menos mostram que até o homem mostra que ele gostaria que amamentasse mais do que 6 meses. É que isso é muito bom, é animador, né? Sim. O aleitamento materno exclusivo deve ser até os 6 meses. E a amamentação continuada até a criança completar 2 anos ou mais, né? Aí já alternando com outros alimentos. A partir dos 6 meses começa a introdução gradual de outros alimentos para complementar o leite materno. Doutora, como e quando amamentar o bebê? Nos primeiros meses tem que ser um aleitamento, nós dizemos, sob livre demanda. Isto é, sempre que o bebê quiser. Não é sempre que o bebê precisar. Não. Os horários, para nós estipularmos o horário, é preciso que o bebê seja devidamente amamentado, né? Nós discutimos muito a questão de boa pega, como é que o bebê é posicionado ao peito, né? É preciso colocar a cabeça do bebê no ângulo do braço, para que a barriga do bebê deve encostar a barriga da mãe, as nádegas do bebê devem estar na palma da mão da mãe, que é para o bebê pegar o mamilo. É como se nós estivéssemos a chupar o chupa-chupa. Então a boca deve estar bem aberta, que é para o bebê encaixar bem o mamilo. Se o bebê não encaixar bem o mamilo, não vai mamar. Então a criança vai estar sempre a chorar e a mãe pensa que a criança não está a ficar satisfeita com o leite. Mas é porque ela não está a chupar devidamente. Porque se ela chupa devidamente o leite, no primeiro momento ela chupa um leite mais aguado, que é o leite que vai saciar, vai matar a sede. Mas no final da mamada, o bebê vai chupar o leite mais grosso. E ele precisa fazer mais esforço. Às vezes dá a impressão que o bebê está ali, está a dormir. Mas ele está a chupar, ele precisa fazer um pouco mais de esforço. E está a sair o leite grosso. A boquinha ali. Sim, mas ele está a chupar. Quando ele está satisfeito, geralmente ele larga sozinho o peito e adormece. Mas por causa das mulheres que não sei dizer se não tem mamilo ou o mamilo é pouco desenvolvido. É pequeno ou invertido. E como é que a criança se arranja? Todos os mamilos são adequados para a amamentação. Então, o mamilo não é desculpa para não amamentar. Todos os mamilos são adequados para a amamentação. Desde os mamilos mais grossos, aos mamilos mais finos, aos mamilos que estão mais para dentro, os mamilos que estão mais para fora. Então, todos os mamilos são... No início, sempre que a criança quiser. Sim. Mas depois tem que alterar. Não, gradualmente a mãe vai perceber quando é que a criança está a demonstrar sinal de fome, né? O choro é o último sinal de fome. Ela vai chupando os lábios para mostrar que está com fome, vai pondo o lábio dentro da boca, ou o dedinho dentro da boca. Então a mãe tem que olhar para estes sinais para perceber que a criança está com fome. O choro é o último sinal, é o sinal de desespero, que eu já dei todos os sinais de que estou com fome e ninguém está a olhar para mim. Então, o choro é o último, mas tem que prestar atenção quando a criança está com os lábios, a chupar os lábios como se tivesse um docinho na boca, ou então põe um lábio para dentro da boca, ou põe o dedinho na boca. Esses são os sinais que chamam a atenção que a criança está na hora da criança chupar. Mas então não é necessário estipular horários, né? Não necessariamente. Das 6 às 7, não necessariamente. Das 10. Não necessariamente. E no caso das mulheres que trabalham? Há mulheres que trabalham, temos aquela licença, pronto, 2 meses. 3 meses já agora. Sim, já agora 3 meses, graças a Deus, não é?
E pronto, depois dos 3 meses ela tem que voltar ao trabalho. Sim. Pronto, a experiência mostra que são poucos que vivem perto do serviço. Sim, do serviço. A maioria está fora da cidade. Sim. Qual é a alternativa? Existe uma prática que é a extração do leite. Né? A mãe extrai o leite, quer dizer, ela sabe que vai retomar ao serviço daí a 3 meses. Então ela vai extraindo, né, diariamente uma quantidade mínima. É feita e com um instrumento próprio. Eu sei que existem bombas. Sim, existem bombas, mas também é possível fazer a extração manual. Né? Coloca um frasco na mão e vai bombando, vai espremendo o peito e vai saindo leite. Então conserva esse leite. Se for a temperatura ambiente, ele pode-se conservar por um tempo mais curto, que é a temperatura ambiente. Mas se for na geleira, a uma temperatura inferior a 4 graus Celsius, já dá para conservar por um tempo um pouco maior. Se for para até 1 mês. Se for para congelar, já leva no mínimo 3 meses. Então a mãe tem que ir se organizando, né, para preparar o leite e conservar durante o período até o momento em que ela começa a trabalhar. E mesmo quando estiver no local de serviço, encontrar um momento em que ela está sozinha, num sítio mais calmo, e vai tirando, vai conservando, e no final do dia carrega e vai conservar em casa, para que a pessoa que está em casa há mulheres que dizem que não tem leite, outras dizem que tem um leite fraco. Isto acontece, bom. Eu, por experiência pessoal, eu não conseguia encher um copo. Era muito difícil encher um copo. Saía muito pouco, a conta-gotas. Okay. E minha mãe sempre dizia, tens de comer isto, tens de comer aquilo. Sei que existe isso. Não existe leite fraco, né? Não existe. Todo leite é adequado. E quanto mais o bebê mama o peito, mais o peito produz leite. É preciso que o bebê seja colocado ao peito para ele sugar. O processo de sucção ao peito é que aumenta a produção do leite. Okay. Para ter, então, tem que amamentar? Tem que amamentar. Então, se para de amamentar... Não existe nem mulheres que produzem pouco leite? Não. Aliás, neste caso existem aquelas que amamentam pouco, né? Sim. Tem que se amamentar pouco... O peito também vai produzir menos leite. Então tem que amamentar devidamente, porque é para o peito produzir mais leite. E existem mulheres também que, não sei se é para amamentar demais ou porque a criança morde, aparecem com fissuras ao redor do mamilo. E chega a uma altura assim, fica feridas mesmo e já nem conseguem dar de mamar, até porque também pode ser um risco para a criança. Como arranjar-se nessas situações? Se o bebê for mal colocado ao peito, se o bebê só puxar o mamilo, vai criar fissuras, de certeza. Mas se ele for devidamente colocado e abocaiar, é como se nós tivéssemos o chupa-chupa na boca. Se o bebê for bem posicionado, a mãe não vai ter as fissuras. Pode ter fissuras, mas vai ser por outra causa, não porque o bebê está a chupar ao peito. Se ele for bem colocado, não há problema de ter fissuras. Quem aparece com isso depende de como amamenta a criança. Exatamente. Só tínhamos que ter aqui um bebezinho para ver para ter um exemplo de como é que é feito isso. Podemos depois partilhar algumas imagens de como é que é este processo de abocaiar, como é que a criança deve ser colocada. Tem aparecido muitos casos dessa natureza que vocês conseguem ver que esta senhora está a amamentar mal ao filho. Sim. E posso até dizer que infelizmente, porque para uma mãe que é primigesta, algumas até já têm 2 filhos, mas não foram, quer dizer, ninguém lhes deu o aconselhamento sobre como posicionar o bebê ao peito para fazer devidamente, para amamentar devidamente o bebê. Então é pegar um bebê e colocar ao peito. Está a chupar, não está? Então ao primeiro sinal que a criança mostra que não está satisfeita, claro, porque foi mal colocada, então está a chorar, a tendência é logo dar uma outra alimentação diferente do leite materno. Sim, se a criança for devidamente colocada, não há necessidade de mudar a prática. Eu falei aqui, dei aqui exemplo da minha mãe que incentivava-me a comer comida com muito amendoim. Quero saber da alimentação desta mãe que está a amamentar. É fundamental iniciar aquela se alimenta com determinados tipos de alimentos, estou aqui a repetir, ou não tem nada a ver?
É importante que a mãe tenha uma alimentação saudável, mas o que permite que a mãe tenha leite é a sucção do bebê. Quanto mais o bebê for colocado ao peito, maior é a produção do leite. O importante é que a mãe tenha uma nutrição adequada. Não há alimentos que aumentam a produção do leite ou reduzem a produção do leite. É claro que é preciso ter algum cuidado com o consumo de álcool, com o consumo de tabaco ou com o consumo de algum tipo de medicamento que pode atravessar, né? Pode passar do leite para a criança. É preciso ter cuidado com isso, mas em termos de alimentação não há. Eu falei da medicação da criança, mas também existem mães que tem que fazer alguma medicação, sim. E quando é assim, tem que ter orientação, não é? Sim, tem sempre alguma orientação para como fazer durante o momento da amamentação, os cuidados que tem que ter. E fala-se também, não sei se é tabu ou não, que o processo da amamentação ajuda a evitar determinadas doenças e gravidezes, uma segunda gravidez antes do tempo. Isso, doutora, é verdade ou é tabu? A prática do aleitamento materno já foi considerada muitas vezes como um método de planeamento familiar. Mas para funcionar como método de planeamento familiar é preciso que a mãe esteja a praticar devidamente o aleitamento, principalmente nos primeiros 6 meses. É preciso que a mãe esteja a amamentar tanto de dia assim como de noite. Porque se ela amamenta só de dia, já não funciona como método de planeamento familiar. Então ela tem que amamentar durante o dia e também amamentar durante a noite, que é para a amamentação funcionar como método de planeamento. Se não fizer isso, não funciona como método de planeamento. E a mãe vai engravidar e dizer, mas eu estava a amamentar, como é que eu engravidei? Se não praticou bem a amamentação, ela vai engravidar, de certeza. E estamos aqui a falar, os meus colegas já estão com algumas dúvidas. Mas a doutora já havia dito, né? Logo do início, são 6 meses exclusivos de leite. Estão a perguntar aqui se pode-se dar água neste período. E perguntam-me também, a mamãe que bebe pode continuar a estar a amamentar? O aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses e continuado a partir dos 6 até 2 anos ou mais. Uma mãe que é alcoólatra, como eu estava a dizer antes, o álcool passa facilmente do leite para a criança. É claro que vai depois influenciar negativamente no crescimento da criança. Então esta mãe, em princípio, também devia ser proibida, né? Durante a gravidez ela devia ser preparada, porque o álcool também durante a gravidez traz consequências sérias para o desenvolvimento da própria criança. Então, durante a gravidez, as mulheres que consomem álcool devem ter algum cuidado antes de engravidar e parar de consumir o álcool ou o tabaco também durante a gravidez e durante o período da amamentação também restringirem-se a esses hábitos, que é para garantir que a criança nasça saudável e tenha um aleitamento materno exclusivo em condições. Nós falamos das desvantagens, aliás, falamos das vantagens. Queremos saber das desvantagens de uma criança que não tem o aleitamento materno exclusivo aos 6 meses. Nos primeiros 6 meses. Penso que podemos ir ao intervalo. A doutora pode responder estas e outras questões que cá preparamos na segunda parte. Olá, cá estamos nós de novo para mais o Time Saúde e Bem-Estar, sempre acompanhados por convidados médicos. Desta vez temos a doutora Elda Famba, ela é nutricionista e vem-nos falar sobre aleitamento materno. É um tema que não é novo, já trouxemos nas edições anteriores, mas porque há necessidade de sempre falarmos da importância do aleitamento materno, incutir nas pessoas que é necessário dar o leite ao bebê. Vamos abordar, não é assim, doutora? Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós
É sempre um prazer participar nos órgãos de comunicação social e usar estes órgãos como meios de difusão de mensagens sobre saúde. E para este programa temos o tema do aleitamento materno, porque vamos celebrar ao longo de todo o mês de agosto, mas com ênfase para a primeira semana de agosto, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Exato. Então, tem que consciencializar as mães, sobretudo, né, mas as famílias moçambicanas. Então, se calhar, doutora, começamos por perguntar como é de praxe o que é o aleitamento materno e qual é a importância deste ato da mãe para o bebê. Para o bebê. Talvez, antes de mais, dizer aquilo que são as taxas de aleitamento materno agora, né? No estudo feito em 2011, no Inquérito Demográfico de Saúde, apenas 43% das crianças é que eram amamentadas exclusivamente. E esta taxa ainda é muito baixa, considerando que o leite materno está com a mãe, né? Em princípio, todas as crianças deveriam ser amamentadas exclusivamente. O estudo que foi feito em 2015, o IMACIDA, mostrou que houve alguma melhoria para 50%. Não é mal, mas é uma tendência positiva que estamos a melhorar. Dizer que o aleitamento materno é uma das estratégias de baixo custo e efetiva para a redução da desnutrição crônica. Apenas com o aleitamento materno nós conseguimos reduzir em cerca de 13% ao ano a taxa de crianças com desnutrição crônica. E sendo desnutrição crônica um problema de saúde pública no país, se todas as mães estiverem a amamentar exclusivamente, já estão a contribuir e muito para a redução das taxas de desnutrição crônica. Eu sei que muitas mães, quando dão parto, têm conselhos das avós, das mães mais velhas, que não pode só dar o leite, é preciso dar também água. Sim. É preciso dar a famosa panelinha. Enfim, a criança chega a não tomar exclusivamente leite. Sim, que isso tem efeitos negativos, não? Tem exatamente. O aleitamento materno exclusivo, como o termo diz, significa não dar mais nada à criança, senão o leite materno. Se for para fazer alguma medicação, tem que ser uma medicação que é receitada pelo médico. Os medicamentos da panelinha para tratar a doença da lua, nós podemos adiar um pouco o início deste tratamento. Pode começar depois dos 6 meses, que é quando o organismo da criança está preparado para receber outros alimentos. Nos primeiros 6 meses, nós todos sabemos que o bebê é uma coisa pequena, sensível, né? E não está preparada para receber nenhum outro alimento que seja diferente do leite materno. Doutora, se calhar podemos pedir para explicar-nos aqui o que contém o leite materno que possa substituir todos esses alimentos que estamos a dar, como a água, estes remédios e outros, até o leite artificial, que há alguns que já dão logo a criança nasce. O leite materno é um alimento completo, né? Para além de ter uma percentagem de água, cerca de 80% a 90% de água, é rico em termos de proteínas, que são os blocos, né? que constroem o organismo. Também tem aquilo que são células de defesa, que nós chamamos da primeira vacina que o bebê recebe. Nenhum outro leite vai dar esta proteção à criança. Apenas o leite materno tem esta capacidade, esta propriedade de proteger a criança contra as doenças. O leite materno também é de fácil digestão para a própria criança, né? As substâncias que estão no leite materno são apropriadas para a criança, seja ela uma criança prematura, seja uma criança que nasce com baixo peso. Este leite é ideal, é adequado para a criança, independentemente da fase em que ela nasce, prematura ou com baixo peso, ou que ela nasce a termo. Então, o leite materno é completo. Para além da água, das proteínas e das substâncias que são protetoras, que é a primeira vacina, também tem vitaminas e minerais na quantidade certa para o bebê nesta faixa etária. É um alimento completo, não há dúvidas quanto a isso. É um alimento completo. O bebê não precisa de mais nada, salvo se ela estiver doente, nem que vai precisar de fazer alguma medicação. E esta medicação tem que ser sempre com base na receita que o médico for a dar. Não pode ser porque a mãe acha que a criança está doente, logo vai dar a medicação. Não. Se a criança está com alguma doença, antes de dar algum medicamento,
procure um aconselhamento médico, um aconselhamento a nível da unidade sanitária mais próxima para ser melhor orientada. O leite materno com recomendações médicas? Não, só não pode dar medicação neste período dos 6 meses, sem recomendação. Não, a pergunta é mesmo ao contrário. Se a criança é detectada uma doença, o médico diz que tem que fazer medicação X. E nesse contexto, é possível que o médico faça um alargamento, a criança não só tomar o leite materno, mas tomar outros líquidos, como a água, por exemplo? Não. São poucas as exceções de crianças que não podem fazer o aleitamento materno. O leite materno é sempre compatível. Há muito poucas exceções de como a criança não possa ser amamentada exclusivamente. Então, o recomendar para fazer um tipo de alimentação diferente do aleitamento materno tem que ser mesmo uma exceção à parte. Né? E também só o médico é que pode recomendar, porque já fizemos a análise de tudo, o bebê não pode ser alimentado exclusivamente, ou por algum motivo a mãe não produz leite. Aí sim o médico vai recomendar que ela faça um outro tipo de alimentação diferente do aleitamento materno. Quais são as desvantagens, doutora, de uma criança que não foi alimentada por o leite materno nestes 6 meses? Ou a mãe entendeu ou não produzia leite suficiente, introduziu outros alimentos antes dos 6 meses? Como eu dizia antes, o organismo desta criança não está preparado para receber outros alimentos diferentes do leite materno. A outra situação é a questão de condições de higiene, né? Para preparar a alimentação desta criança pequena, o nível de exigência em termos de higiene é maior, para evitar que esta criança fique doente por causa da má preparação dos alimentos que são fornecidos, da má conservação dos utensílios que são usados para preparar a alimentação desta criança, das condições de quem vai preparar se a mãe não está em casa. Se a mãe garante que está ali, podemos considerar que está bem. A mãe, com um pouco mais de informação, pode conseguir. Mas muitas vezes a mãe não está presente e não pode acompanhar como é que é preparada esta alimentação para a criança. É fácil contrair facilmente se contaminar e se infectar a criança. E em que circunstâncias é que as mulheres não podem amamentar? Não existe recomendação para a mulher não amamentar. As mulheres que contraem doenças como o HIV/SIDA podem amamentar? Podem. As mulheres que são HIV positivas podem e devem amamentar. A recomendação é que elas amamentem exclusivamente até os 6 meses e continuem a amamentar até 1 ano. Assim que elas tiverem condições suficientes para garantir que vão dar uma alimentação nutritiva e adequada à criança, aí sim elas podem parar de amamentar. Doutora, nós fomos à rua, como tem sido norma aqui da casa, para perceber até que ponto as pessoas, sobretudo as mulheres, dão valor a essas informações que o Ministério da Saúde tem estado a emitir, e não só até que ponto sabem da importância do aleitamento materno. Vamos ver só mais daqui a bocado. Qual a importância do aleitamento materno? Aleitamento materno é importante para a criança poder crescer e é muito bom alimentar a criança com aleitamento materno nos primeiros dias. Isso faz bem à saúde da criança. Acho que o leite materno é muito importante, tanto para a criança, né? Porque ela depende muito do leite materno em relação ao leite artificial. O aleitamento materno é muito importante para a criança, porque a criança cresce saudável, deixa a criança com um bom corpo, com uma boa vida. Acho isso para mim. O aleitamento materno é importante para o bom crescimento do bebê, evitar doenças. A importância do aleitamento materno é que ele ajuda no crescimento do bebê. Sim. Com quanto tempo a mamãe deve parar de amamentar o seu filho? 1 ano. E com quanto tempo deixa de amamentar? A criança deixa de amamentar com 2 anos de idade. No princípio dos meses, né? Até os 6 meses. Acho que deve dar o leite materno.
Por mim, se fosse por mim, deixaria por 1 ano e meio, porque ajudaria muito no crescimento da criança. É isso. Na minha opinião, deve ser 2 anos. Quando o bebê tiver 2 anos, sim. São respostas satisfatórias, pelo menos mostram que até o homem mostra que ele gostaria que amamentasse mais de 6 meses. É que isso é muito bom, é animador, né? Assim, o aleitamento materno exclusivo deve ser até os 6 meses. E a amamentação continuada até a criança completar 2 anos ou mais, né? Aí já alternando com outros alimentos. A partir dos 6 meses começa a introdução gradual de outros alimentos para complementar o leite materno. Doutora, como e quando amamentar o bebê? Nos primeiros meses tem que ser um aleitamento, nós dizemos, sob livre demanda. Isto é, sempre que o bebê quiser. Não é sempre que o bebê precisar. Não. Os horários... Para nós estipularmos o horário, é preciso que o bebê seja devidamente amamentado, né? Nós discutimos muito a questão de boa pega, como é que o bebê é posicionado ao peito, né? É preciso colocar a cabeça do bebê no ângulo do braço, para que a barriga do bebê deve encostar a barriga da mãe, as nádegas do bebê devem estar na palma da mão da mãe, que é para o bebê pegar o mamilo. É como se nós estivéssemos a chupar o chupa-chupa. Então, a boca deve estar bem aberta, que é para o bebê encaixar bem o mamilo. Se o bebê não encaixar bem o mamilo, não vai mamar. Então, a criança vai estar sempre a chorar e a mãe pensa que a criança não está a ficar satisfeita com o leite. Mas é porque ela não está a chupar devidamente. Porque se ela chupa devidamente o leite, no primeiro momento ela chupa um leite mais aguado, que é o leite que vai saciar, vai matar a sede. Mas no final da mamada, o bebê vai chupar o leite mais grosso. E ele precisa fazer mais esforço. Às vezes dá a impressão que o bebê está ali, está a dormir. Mas ele está a chupar, ele precisa fazer um pouco mais de força. E está saindo o leite grosso. A boquinha ali. Sim, ele está a chupar. Quando ele está satisfeito, geralmente ele larga sozinho o peito e adormece. Mas por causa das mulheres que não sei dizer se não tem mamilo ou o mamilo é pouco desenvolvido. É pequeno ou invertido. E como é que a criança se arranja? Todos os mamilos são adequados para a amamentação. Então, o mamilo não é desculpa para não amamentar. Todos os mamilos são adequados para a amamentação. Desde os mamilos mais grossos, aos mamilos mais finos, aos mamilos que estão mais para dentro, os mamilos que estão mais para fora. Então, todos os mamilos são... No início, sempre que a criança quiser. Sim. Mas depois tem que alterar. Não, gradualmente a mãe vai perceber quando é que a criança está a demonstrar sinal de fome, né? O choro é o último sinal de fome. Ela vai chupando os lábios para mostrar que está com fome, vai pondo o lábio dentro da boca, ou o dedinho dentro da boca. Então a mãe tem que olhar para estes sinais para perceber que a criança está com fome. O choro é o último sinal, é o sinal de desespero, que eu já dei todos os sinais de que estou com fome e ninguém está a olhar para mim. Então, o choro é o último, mas tem que prestar atenção quando a criança está com os lábios, a chupar os lábios como se tivesse um docinho na boca, ou então põe o lábio para dentro da boca, ou põe o dedinho na boca. Esses são os sinais que chamam a atenção que a criança está na hora da criança chupar. Porque então não é necessário estipular horários, né? Não necessariamente. Das 6 às 7, depois não necessariamente. Das 10. Não necessariamente. E no caso das mulheres que trabalham? Há mulheres que trabalham, temos aquela licença, pronto, 2 meses. 3 meses já agora. Sim, já agora 3 meses, graças a Deus, não é? E pronto, depois dos 3 meses ela tem que voltar ao trabalho. Sim. Pronto, a experiência mostra que são poucos que vivem perto do serviço. Sim, do serviço. A maioria está fora da cidade. Sim. Qual é a alternativa? Existe uma prática que é a extração do leite, né? A mãe extrai o leite, quer dizer, ela sabe que vai retomar ao serviço daí a 3 meses. Então ela vai extraindo, né, diariamente uma quantidade mínima. É feita com um instrumento próprio. Eu sei que existem bombas. Sim, existem bombas, mas também é possível fazer a extração manual, né? Coloca um frasco na mão e vai bombando, vai espremendo o peito e vai saindo leite. Então conserva esse leite
Depende, se for a temperatura ambiente, ele pode se conservar por um tempo mais curto, que é a temperatura ambiente. Mas se for na geleira, a uma temperatura inferior a 4 graus Celsius, já dá para conservar por um tempo um pouco maior. Se for para até um mês. Se for para congelar, já leva no mínimo 3 meses. Então, a mãe tem que ir se organizando, né, para preparar o leite e conservar durante o período, até o momento em que ela começa a trabalhar. E mesmo quando estiver no local de serviço, encontrar um momento em que ela está sozinha, num sítio mais calmo, e vai tirando, vai conservando, e no final do dia carrega e vai conservar em casa, para que a pessoa que está em casa há mulheres que dizem que não tem leite, outras dizem que tem um leite fraco. Isto acontece, bom, eu por experiência pessoal, eu não conseguia encher um copo, era muito difícil encher um copo, saía muito pouco, é conta-gotas. E minha mãe sempre dizia, tens que comer isto, tens que comer aquilo. Sei que existe isso. Não existe leite fraco, né? Não existe. Todo leite é adequado. E quanto mais o bebê mama o peito, mais o peito produz leite. É preciso que o bebê seja colocado ao peito para ele sugar. O processo de sucção ao peito é que aumenta a produção do leite. Para ter, então, tem que amamentar? Tem que amamentar. Então, se para de amamentar... Não existe nem mulheres que produzem pouco leite? Não. Aliás, neste caso existem aquelas que amamentam pouco, né? Sim. A doutora diz que tem que se amamentar pouco, o peito também vai produzir menos leite. Então tem que amamentar devidamente, porque é para o peito produzir mais leite. E existem mulheres também que, não sei se é para amamentar demais ou porque a criança morde, aparecem com fissuras ao redor do mamilo. E chega a uma altura assim, fica feridas mesmo e já nem conseguem dar de mamar, até porque também pode ser um risco para a criança. Como arranjar-se nessas situações? Se o bebê for mal colocado ao peito, se o bebê só puxar o mamilo, vai criar fissuras, de certeza. Mas se ele for devidamente colocado e abocaiar, é como se nós tivéssemos o chupa-chupa na boca. Se o bebê for bem posicionado, a mãe não vai ter as fissuras. Pode ter fissuras, mas vai ser por outra causa, não porque o bebê está a chupar ao peito. Se ele for bem colocado, não há problema de ter fissuras. Quem aparece com isso depende de como amamenta a criança. Exatamente. Só tínhamos que ter aqui um bebezinho para ver para ter um exemplo de como é que é feito isso. Podemos depois partilhar algumas imagens de como é que é este processo de abocaiar, como é que a criança deve ser colocada. Tem aparecido muitos casos dessa natureza que vocês conseguem ver que esta senhora está a amamentar mal ao filho. Sim. E posso até dizer que infelizmente, porque para uma mãe que é primigesta, algumas até já têm 2 filhos, mas não foram, quer dizer, ninguém lhes deu o aconselhamento sobre como posicionar o bebê ao peito para fazer devidamente, para amamentar devidamente o bebê. Então, é pegar um bebê e colocar ao peito. Está a chupar, não está? Então, ao primeiro sinal que a criança mostra que não está satisfeita, claro, porque foi mal colocada, então está a chorar, a tendência é logo dar uma outra alimentação diferente do leite materno. Sim, quando se a criança for devidamente colocada, não há necessidade de mudar a prática. Eu falei aqui, dei aqui um exemplo da minha mãe que incentivava-me a comer comida com muito amendoim. Quero saber da alimentação desta mãe que está a amamentar. É fundamental iniciar aquelas alimentos com determinados tipos de alimentos, estou aqui a repetir, ou não tem nada a ver? É importante que a mãe tenha uma alimentação saudável, mas o que permite que a mãe tenha leite é a sucção do bebê. Quanto mais o bebê for colocado ao peito, maior é a produção do leite. O importante é que a mãe tenha uma nutrição adequada. Não há alimentos que aumentam a produção do leite ou reduzem a produção do leite. É claro que é preciso ter algum cuidado com o consumo de álcool, com o consumo de tabaco ou com o consumo de algum tipo de medicamento que pode atravessar, né? Pode passar do leite para a criança. É preciso ter cuidado com isso, mas em termos de alimentação não há. Eu falei da medicação da criança, mas também existem mães que tem que fazer alguma medicação, sim.
E quando é assim, tem que ter orientação, não é? Sim, sim. Tem sempre alguma orientação para como fazer durante o momento da amamentação, os cuidados que tem que ter. E fala-se também, não sei se é tabu ou não, que o processo da amamentação ajuda a evitar determinadas doenças e gravidezes, uma segunda gravidez antes do tempo. Isso, doutora, é verdade ou é tabu? A prática do aleitamento materno já foi considerada muitas vezes como um método de planeamento familiar. Mas para funcionar como método de planeamento familiar é preciso que a mãe esteja a praticar devidamente o aleitamento, principalmente nos primeiros 6 meses. É preciso que a mãe esteja a amamentar tanto de dia assim como de noite. Porque se ela amamenta só de dia, já não funciona como método de planeamento familiar. Então ela tem que amamentar durante o dia e também amamentar durante a noite, que é para a amamentação funcionar como método de planeamento. Se não fizer isso, não funciona como método de planeamento. E a mãe vai engravidar e dizer, mas eu estava a amamentar e como é que é engravidez? Se não praticou bem a amamentação, ela vai engravidar de certeza. E estamos aqui a falar, os meus colegas já estão com algumas dúvidas. Mas a doutora já havia dito, né? Logo do início, são 6 meses exclusivos de leite. Estão a perguntar aqui se pode-se dar água neste período. E perguntam-me também, a mamãe que bebe pode continuar a estar a amamentar? O aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses e continuado a partir dos 6 até 2 anos ou mais. Uma mãe que é alcoólatra, como eu estava a dizer antes, o álcool passa facilmente do leite para a criança. É claro que vai depois influenciar negativamente no crescimento da criança. Então esta mãe, em princípio, também devia ser proibida, né? Durante a gravidez ela devia ser preparada, porque o álcool também durante a gravidez traz consequências sérias para o desenvolvimento da própria criança. Então, durante a gravidez, as mulheres que consomem álcool devem ter algum cuidado antes de engravidar e parar de consumir o álcool ou o tabaco também durante a gravidez e durante o período da amamentação também restringirem-se a esses hábitos, que é para garantir que a criança nasça saudável e tenha um aleitamento materno exclusivo em condições. Nós falamos das desvantagens, aliás, falamos das vantagens. Queremos saber das desvantagens de uma criança que não tem o aleitamento materno exclusivo aos 6 meses. Nos primeiros 6 meses. Penso que podemos ir ao intervalo. A doutora pode responder estas e outras questões que cá preparamos na segunda parte.